Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos, em nome do seu Filho amado Yeshua HaMashiach. Meus queridos, nós vamos aqui começar mais um vídeo, um tema da série O Código da Bíblia. E dessa vez nós vamos abordar o tema, o que é a luz, segundo as Escrituras, que o Messias se auto-intitulou como sendo a luz do mundo. E o mais importante, para que nós possamos ter uma plena compreensão deste estudo, será interessante que os irmãos assistam um estudo que está na descrição deste vídeo, que é o primeiro tópico que nós levantamos dessa série de estudos, o Código da Bíblia, que é o que é a Palavra de Deus. Que nós acabamos observando que lá em João capítulo 1, verso 1, e João 1,14, ele relata que o Messias Yeshua é a própria palavra do Eterno feita em carne e que ele veio dar o pleno entendimento, ele sendo a palavra, do que o Eterno quis dizer quando ele deu os seus mandamentos. Ele veio dar o pleno entendimento de como cumprir os mandamentos da Torá. Logo, nós tendo esse conhecimento já de que o Messias é a palavra do Eterno, a partir disto nós podemos ter outros entendimentos quando ele diz que é o pão, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, porque nós sabemos que ele é a palavra do Eterno. E abordando essa palavra do Eterno, nós vamos, a partir deste momento, compreender o que é a luz segundo as Escrituras. E nós observamos no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 12, o Messias relata o seguinte: E falou-lhes, pois, Yeshua outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Logo, nós sabemos que quem seguir ao Messias, a palavra do Eterno feita em carne, terá a luz da vida, porque ele é a luz do mundo. Mas por que a palavra do Eterno é a luz do mundo? Porque nós temos que compreender o que os nossos antepassados falaram sobre a palavra do Eterno e o que a própria palavra do Eterno disse sobre si mesmo. Então nós vamos primeiramente no Salmo 119, que é muito conhecido por todos nós e pelos nossos irmãos do sistema religioso. No verso 105 relata o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós sabemos que a palavra do Eterno, que é o Messias Yeshua, os mandamentos do Eterno, feito em carne, é luz para o caminho de quem? Do salmista Davi, que era o homem segundo o coração do Eterno. E nós vamos ver também no seu filho, o rei Salomão, que ele falou em Provérbios, capítulo 6, versículo 23, que vai bater exatamente com o que João disse. Porque diz o seguinte: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. E nós vimos aqui em João, deixa eu abrir aqui, que exatamente o Messias, quando está citando que é luz, ele é a palavra do Eterno feita em carne. E essa palavra é luz, e essa palavra leva aos caminhos da vida. Ele não está tirando isso de si mesmo, ele está sendo embasado na própria palavra do Eterno para relatar tais coisas. Porque veja se não é a mesma coisa. E falou-lhes, pois, Yeshua outra vez, dizendo: Eu sou, ele é a palavra do Eterno, a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em Provérbios fala, veja, porque o mandamento é lâmpada, a lei é luz. Olha aí, a palavra do Eterno é luz. Ele não diz eu sou a luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Exatamente o que o Messias está relatando em João 8, versículo 12.
E nós tendo isso por pressuposto, nós temos que entender o quê? Eu estava explicando ontem no Shabat que eu posso ser algo aqui no Shabat, perante os irmãos próximos aqui da minha casa, diante da minha esposa ser alguma coisa, mas por trás eu ser outra. Eu posso estar mentindo para as pessoas. Mas o que é o resultante do que eu sou? É aquilo que eu falo. Então, geralmente eu vou falar aquilo que eu sou. Mas tem muitas pessoas que conseguem enganar uns aos outros. Porque dentro eles pensam uma coisa e falam outra. Mas no seu viver, no seu íntimo, as pessoas são diferentes. Mas nós sabemos que o nosso Eterno, o nosso Criador, ele não é assim. Ele não muda, ele não mente. Já pensou se você acreditasse num Criador que muda de ideia repentinamente, que mente, que fala mentira? Então nós teríamos um grande problema aí, porque nós teríamos que nos firmar em alguma pessoa, algum ser que muda de ideia. Um Criador que faz uma coisa hoje, amanhã já não faz mais. E o próprio Criador, ele, por ele não mentir, por ele não poder mentir, para ser mais exato, ele não é que ele esteja limitado a não mentir, mas ele é reto e justo nos seus juízos, ele não mente. E se ele não mente, tudo o que ele disse é verdade e não pode ser alterado, porque o que ele disse, ele está expressando aquilo que ele é. E se o Messias é a palavra dele, ou seja, o Messias representou, o Messias como é que eu posso dizer, se adequou tão perfeitamente à palavra do Eterno, porque ele moldou a sua vida em obedecer à palavra do Eterno, que ele diz que ele e o Eterno são um só. E se nós seguíssemos as doutrinas do Messias, ou seja, a palavra do Eterno, nós seríamos um com ele. Então, se o Eterno não mente, por isso que nós vamos ver aqui na carta de Tiago, que é o entendimento também dos apóstolos, que o Eterno não mente. Na carta de Tiago, no capítulo 1, o Eterno vai dizer, o apóstolo vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho que a internet deu uma travada aqui. Já vai abrir, só um instante. Em Tiago, capítulo 1, no verso 12, perdão, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui o verso, se eu não me engano é 17. Acontece uma travadinha, mas vamos conseguir liberar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descende do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Veja só, o que é que Tiago está dizendo? Que tudo que é bom, toda aquela boa recepção que você tem, vem do Pai das luzes, vem do alto, vem do eterno. E nele não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, o que foi a vontade do Eterno? Não foi aquilo que ele disse? Não foi aquilo que ele falou? As suas palavras? E as suas palavras não são o Messias e Yeshua? Então, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Opa! Então aqui você já tem outro código da Bíblia que nós vamos estudar posteriormente, que é a verdade. Mas nós já sabemos que a palavra da verdade é aquilo que vem da vontade do Pai, que ele gerou todas as coisas por intermédio da sua palavra. Então ele diz, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, o que é que o apóstolo Tiago está dizendo? Que
nós fomos gerados segundo a palavra do Eterno, que é o Messias Yeshua, e essa sua palavra é a Torá. E a Torá é a palavra da verdade. Então, sabendo que o Eterno não muda, ele está dizendo que toda boa dádiva, que é as suas instruções, as instruções do Eterno, vem do Pai das luzes. Ele é o Pai de todas as luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Aquela palavra que ele disse não pode ser alterada. Por que eu digo que não pode ser alterada? Porque se nós sabemos que a palavra do Eterno é o Messias Yeshua, se a palavra fosse mudar, o Messias diria. Não é isso? Mas o que é que nós temos na Escritura? Nós temos isso aqui, ó. Olha o que o Messias diz. Em Mateus 5,17 ele fala que não cuideis, que vim destruir a lei aos profetas, não vim abrogar, mas cumprir. E essa palavra cumprir tem o sentido de dar o pleno entendimento, tornar cheio, tornar pleno. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem o traço, nem o iure será omitido, jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E o que é que está sendo dito aqui? Que nada pode ser alterado. Que nem um traço, nem um pontinho, nem o iode da Torá, os algoritmos hebraicos, podem ser alterados até que tudo se cumpra. E tudo se cumprirá, irmãos, depois do milênio, onde não precisará mais de uma lei escrita, uma Torá, porque todos conhecerão o Eterno, que é o que está escrito lá em Jeremias capítulo 31. Então nós, sabendo disso, sabemos que o Eterno não pode mudar, e que a palavra dele cravou isso, que é o Messias Yeshua, disse que não pode mudar, nós temos aqui também o próprio Eterno falando em algumas situações. Por exemplo, deixa eu abrir aqui, Malaquias capítulo 3, no verso 7, diz o seguinte, ó: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. Então isso aqui é o que as pessoas mais sabem, é o verso 8. Mas o que é que no verso 6 está dizendo? Que o Eterno está dizendo que o povo precisaria se tornar para ele. Mas o que é que ele disse antes? Que porque eu, o Senhor, não mudo. É exatamente o que Tiago está dizendo lá, que ele é uma luz que é sem sombra de variação, né? E por isso que ele diz, ó, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então ele diz, ó, desde o dia dos vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Olha o que é tornar para o Eterno. Por isso que a palavra lá em Apocalipse fala que nós devemos voltar ao primeiro amor, se tornar ao primeiro amor. O primeiro amor é obedecer aos mandamentos do Eterno. Então, essas pessoas não estavam fazendo isso, mas o Eterno está pedindo para que essas pessoas tornassem a Ele como guardando os mandamentos. E se Ele não muda, como é que agora nós vamos ser desobedientes aos mandamentos do Eterno e vamos ser abençoados? Se o Eterno não muda. Então nós vamos continuando, sabendo que a palavra do Eterno não pode mudar. E sabendo disso, será que os nossos antepassados sabiam disso? Nós vamos ver aqui no Salmo 119 também, que é um inteiro de louvor à palavra do Eterno, inteiro a palavra em louvor a Yeshua, porque ele é a palavra do Eterno feita em carne. Nós vemos no verso 160 que diz o seguinte, ó: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Não é isso? E nós vamos ver também no profeta Isaías, ele diz o seguinte, ó. Perdão, Isaías está aqui. No capítulo 40, ele fala o seguinte, ó. No verso 7 diz: seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a flor,
Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então diz, ó, tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe ao monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, dize à cidade de Judá, eis que aqui está o vosso Deus. Então, irmãos, aqui está sendo dito para que essas boas novas, que em grego é a palavra evangelho, não sei se vocês conhecem, eu creio que sim, que não foi transliterada intencionalmente para dar um contexto de que depois do Messias vieram as boas novas, vieram o evangelho depois do Messias, e antes dele eram as boas novas, só que são a mesma coisa, que é um estudo que nós vamos fazer posteriormente. O que é o evangelho? É um estudo um pouco longo, vou adaptar mais algumas coisas que eu vim descobrindo esses dias, e nós vamos trazer aqui para que vocês entendam o que é o evangelho. Mas o que é que está sendo dito aqui? Que essas boas novas tem que ser levada ao monte, ser levada, falado alto, não se pode esconder. Que anuncias a boa, levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas. Ou seja, essas boas novas, que é a palavra do Eterno, que a gente vai provar isso no estudo, que as boas novas é a Torá, os mandamentos do Eterno. Aqui o profeta Isaías está dizendo que essa palavra subsiste eternamente e que essas boas novas, que é essa palavra do Eterno, anunciar a palavra do Eterno e anunciar as boas novas, deveria ser dito no Monte Alto, deveria ser dito às claras. E nós vamos ver isso, sabe aonde? É exatamente isso aqui, ó. Que anuncia as boas novas, sobe no Monte Alto, tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas. Levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas. E diz às cidades de Judá, eis que aqui está o vosso Deus. Então, nas boas novas está o Eterno, está o Messias. E nós vamos ver isso em Mateus, capítulo 5, no verso 14, diz o seguinte, olha o que o Messias vai dizer, ó. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, do cesto, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, ou seja, anuncie as boas novas às claras, em alto e bom som, suba no monte e anuncia como estava lá profetizado pelo profeta Isaías. Anuncie as boas novas, a palavra do Eterno, para que vejam as boas obras. Veja, como a gente não pode fazer as boas obras, que como os homens falam que a Torá é maldição, se aqui está dizendo claramente que essa luz que nós estamos vendo, que é a palavra do Eterno, são as boas novas e são as boas obras. E glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, o Messias está dizendo que nós temos sim boas obras a ser feitas, que é a pregação das boas novas, que é a Torá do Eterno. E nós vemos que para essa pregação foi designado um povo para ser luz. E esse povo para ser luz, o Eterno escolheu dentre todas as nações da terra, e foi o povo da semente de Israel, que é as 12 tribos de Israel, que são descendentes de Abraão. E diz o seguinte, na escolha que ele fez, ele fala, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal, um povo santo, essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, todo você que se diz filho do Eterno, filho do Criador bendito, você deveria guardar e ser um descendente de Israel, como guardando os mandamentos. Então, todo aquele que confessa a palavra do Eterno está confessando o Messias Yeshua. Porque não esperem, irmãos, que no último dia, quando você vê a sua morte chegando, ou a perseguição da grande tribulação começar, você vai clamar, eu acredito em Jesus, ou então eu acredito em Yeshua, eu acredito em Yahushua, eu acredito
que ele é o Filho de Deus, você vai ser salvo. Não é isso. O que você tem que acreditar é o que o Messias veio pregar, que é o legado do nome dele. Qual é o legado do nome dele? A palavra do Eterno, que é as boas novas, que é o Evangelho, que é as boas obras que nós devemos fazer. Então é você reconhecer a autoridade do Eterno na tua vida. Então nós vamos, continuando aqui, nós veremos os seguintes textos. Que o Eterno não pode mudar, como a gente viu. Nós vimos também lá em Mateus que é uma profecia que estava sendo dita ali pelo profeta Isaías, que essas boas novas deveriam ser anunciadas para o mundo inteiro. Não se poderia pegar essa luz e ofuscá-la, pelo contrário, deveria ser colocada num local visível e que os homens, ao verem aquelas boas obras, pudessem reconhecer o Eterno ali. Então não é só você pegar num dia de domingo e sair andando, pegando alimentos para dar aos outros. É você fazer isso também, mas você guardar um mandamento, ser luz, é você ajudar o seu próximo, é você não se alimentar de alimentações impuras, não transgredir o Shabat. Então são todos esses conceitos que você vai começar a seguir para ser obediente ao Deus da tua vida, ao Eterno que te gerou, a Ele que te solicitou que fosses obedientes à sua palavra. Então, consequentemente, nós vamos ver agora em João, capítulo 3, no verso 16, 3,16 diz o seguinte, todo mundo conhece essa, né? Porque o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Opa! Nós vamos agora abordar de outra visão, tá? A do que nós escutamos sempre é que o Eterno deu seu Filho, o Messias Yeshua, morreu na cruz por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós já sabemos que o Messias Yeshua é a palavra do Eterno. Ou seja, ele é a Torá do Eterno feita em carne. Então, pensando dessa forma agora, o que é que os homens daquela época fizeram não com Yeshua, mas pensem, com a palavra feita em carne? O que é que os homens fizeram? Com os mandamentos do Eterno, a Torá do Eterno, o que é que eles fizeram com aquilo que o Eterno disse que era bom? Eles cuspiram, eles blasfemaram, eles esbofetearam, eles estraçalharam literalmente, rasgando a sua carne com açoites. Eles o crucificaram, difamaram e mataram aquela palavra. Mas o que é que acontece? Essa palavra, ela não pode, mesmo na morte, ela não pode ser quebrada. Porque os ossos do Messias representavam cada mandamento da Torá. E esses ossos não podiam ser quebrados, tanto que não foi quebrado. Então, os homens trituraram essa palavra, mas ela renasceu. A palavra do Eterno, ela ressuscitou. E ela ressuscitou como? Através dos apóstolos, no dia das primícias, no dia de Pentecostes, ao qual eles levaram para todo mundo o evangelho puro do Eterno, com a compreensão do próprio Eterno, dando aos seus filhos para que ele levasse a todas as nações. Então, nós tendo essa visão agora, de que o Messias Yeshua, como a gente viu no outro estudo, é a palavra do Eterno, tudo vai ficar melhor a nossa compreensão. Porque diz, porque o Eterno amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A primeira coisa que ele fez foi a luz, não é isso? Em Gênesis capítulo 1, a primeira coisa que ele pronunciou, apesar que ele já tinha criado o quê? As trevas, ele criou primeiro, porque o próprio Eterno diz, não sou eu que estou dizendo, tá? Em Isaías capítulo 45, vocês podem observar isso, ele mesmo diz que eu crio as trevas, eu crio a luz, eu crio o bem, eu crio o mal. Então, o que é que o Eterno fez? A primeira coisa que ele diz que havia trevas sobre a face do abismo. Se havia, o Eterno que criou. Porque se nós dissemos que as trevas, quem criou foi outra pessoa, o inimigo,
o inimigo agora é criador. Então o Eterno, na inexistência de luz, o próprio Eterno criou as trevas. Mas quando ele disse haja luz, ele fez uma separação do que é luz e do que é trevas. Então, quando o Eterno, mas a primeira coisa pronunciável que o Eterno pronunciou foi haja luz. Então, na Torá, a primeira coisa que é dita que o Eterno falou, o unigênito, é a luz. E isso vem, nesse sentido, nós vemos nos nossos patriarcas. Por exemplo, Abraão, o primeiro filho que ele teve, não foi do Eterno, não foi um filho da promessa do Eterno, como as trevas. Não foi o Eterno que falou, não foi de uma pronúncia do Eterno aquele filho. Por exemplo, Ismael representa as trevas, já Isaac representa a luz, que foi o que o Eterno disse, o Eterno prometeu ali. Nós temos Esaú e Jacó. O Eterno amou a Jacó e odiou a Esaú. E quem nasceu primeiro? Esaú. E depois veio Jacó. Então, o primogênito do Eterno é a sua palavra e não as trevas. Então, por consequente, nós vamos lendo aqui o seguinte, porque o Eterno enviou seu Filho, a palavra, o Messias Yeshua, a palavra feita em carne, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho único do Eterno. Então nós vemos que quem não crê no Messias Yeshua, quem não crê na palavra do Eterno, já está condenado. Porque o intuito da lei, da Torá, não é condenar o mundo, mas que o mundo seja salvo por ela. Nós vemos aqui, ó. Vou mostrar isso para vocês aqui. É um texto muito bom. Deixa eu só ver se eu consigo achar. Em Levítico 18, se eu não me engano, 5. Não, perdão. Deixa eu ver se é 19, 5. Deixa eu ver se é o 19. Só um instante, tá, pessoal? Perdão, mas é um texto muito interessante. Vocês vão ver aqui. Pega ali minha Bíblia de... Perdão, irmãos. É porque está na Bíblia aqui de Jerusalém. Mas diz o seguinte, ó. Nessa tradução, diz: porquanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando os homens, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Mas na minha tradução da Bíblia de Jerusalém diz, ó: guardarei os meus estatutos e as minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Então, quando o Eterno está dizendo que os seus mandamentos não vieram para julgar o mundo, veja se não bate com que essa descrição que nós estamos vendo aqui na Torá, que nós deveríamos guardar os mandamentos e quem cumprir encontrará neles a vida. Por isso que o Messias Yeshua, certa vez, ele falou que vós examinais as Escrituras, tendo em vista encontrar nela a vida. E é realmente o que nós vamos encontrar na Torá. Quando nós guardamos os mandamentos, a promessa que o Eterno deu é que nós viveríamos porque nós seríamos obedientes à sua vontade. Mas o que é que a Torá tem o intuito? Não de que o homem seja transgressor da Torá, mas que o homem seja obediente a ela e que não seja julgado pelo Eterno. Mas quem é desobediente à Torá, infelizmente, encontra o julgamento. Então a condenação não está para aqueles que são obedientes, mas sim aqueles que são desobedientes à vontade do Eterno. E diz, ó: porque o Eterno enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem crê em quê? No Messias Yeshua. E quem crê na palavra do Eterno feita em carne não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito do Eterno. E a condenação é esta, aí é que entra a luz, ó. Veja, o Messias já virou agora, nós já estamos vendo, que o sinônimo do Messias, da palavra do Eterno, que nós vimos que essa luz é a própria palavra do Eterno. Veja o que é que a condenação é. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. E
é aqui que entra um ponto importante. Pensem comigo. Se a palavra do Eterno veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras, veja o que é que está aqui, ó. Suas obras eram mais. Aqui é que entra, irmãos, as obras da lei. As obras que esses homens tinham, as obras de homens, que eram trevas, segundo o próprio Messias Yeshua, que eram contrárias à luz do Eterno, era um conjunto de normativas, de obras, de leis, que os homens inventaram, chamado Talmud, que nós conhecemos hoje como Talmud, que imperava na época do Messias oralmente, que era chamada de lei oral, ou tradição dos anciões, ou mandamentos de homens, a qual o Messias Yeshua criticou abertamente. Era por isso que o Messias foi perseguido e morto, porque ele era contrário a essa tradição oral que os rabinos implementavam. E esse será a próxima temática de estudos que nós vamos abordar nesse canal. É um estudo um dos mais importantes que eu já vi em todo esse tempo que eu tenho de escritura, que é pouco, mas é o mais importante. E eu quero fazer ele de uma forma bem clara, para que todos possam entender que essas obras aqui, as obras de homens, tá certo? As obras de homens eram mais. Essas obras representam as trevas. Não que as obras em si, a intenção do que eles fizeram fosse para o mal, mas que isso se tornou algo perverso, sim. Vou explicar o porquê rapidamente. Na época da revolta dos Macabeus, quando os gregos invadiram a cidade de Jerusalém, houve uma revolta muito grande, inclusive do próprio povo do Eterno, que se voltou contra a Torá. Inclusive esses que eram os helenistas, eles se converteram aos gregos, os judeus se converteram aos gregos de uma forma que eles pegavam os rolos da Torá e queimavam, porque era uma ordem do rei Antíoco Epifânio, que ele foi ele prefigurava o anti-Mashiach, e ele em si, ele fez a abominação desoladora no templo de Jerusalém, ele matava os judeus, inclusive tem um relato muito importante, segundo Macabeus, capítulo 7, que é impressionante o que ele fez com a família para que negassem a Torá, para que as pessoas comessem carne de porco. Ele matou uma família com 7 irmãos e a mãe desses irmãos também. Na frente da mãe ele matou os 7 filhos dessa senhora e inclusive matou essa senhora porque eles não comeram carne de porco. Então, o que acontece? Esses homens, essas pessoas, esses judeus começaram a transgredir os mandamentos e perseguir os próprios irmãos judeus. Então o que aconteceu? Judas Macabeus e os seus irmãos conseguiram numa rebelião tirar esse império da jogada, e eles fundaram o que foi conhecido na época do Messias, que nós conhecemos hoje como os fariseus. E esses fariseus ficaram com o intuito de preservar a Torá e os livros dos profetas, e até hoje nós temos, graças à intervenção do Eterno, lógico, e também a coragem desses homens. Mas muitos hoje só vê os fariseus da forma má, da forma ruim. Mas o que é que eles fizeram? Para que os homens da época não transgredissem os mandamentos do Eterno, eles começaram a criar algumas normas de homens para criar barreiras para que o homem não transgredisse os mandamentos do Eterno. Por exemplo, eles criaram um mandamento para que o homem não se ajuntasse com os gregos, para que eles não aprendessem a cultura grega da época, para não comer animais impuros, para não voltar a ter a doutrina helenística da época e voltar a ter aquele tipo de rebelião dentro de Jerusalém. Então, o que é que tinha de mal nesse mandamento? Para a época, era um bom mandamento. Mas o que é que isso aconteceu? Eles fizeram esse mandamento não só para os gregos, eles expandiram, eles continuaram a crescer com esses mandamentos e disseram isso para qualquer outro povo, que um judeu não poderia se relacionar com qualquer pessoa de qualquer povo.
fazendo assim uma transgressão à Torá, que o Eterno manda que nós sejamos sal e luz para a terra, como a gente viu lá em Êxodo 19:5. E o que acontece? Eles começaram a criar mandamentos para o Shabat, como lavar de mãos, como o Messias criticou, como os discípulos foram tirar uma espiga com a mão, que é permitido pela Torá, no Shabat para se alimentar, e eles criticaram isso porque os mandamentos de homens não permitiam. Eles não davam mais glória ao Eterno ao ver um milagre do Eterno no dia de Shabat, uma cura no Shabat, que não é proibido pela Torá. Eles criaram mandamentos de homens que era proibido. Então o Messias veio acabar com isso. Então nós temos a parábola do mordomo fiel, que relata isso. Nós temos quando o Messias critica lá em Marcos capítulo 7, em Mateus capítulo 12. O Messias em Mateus 23 é repleto dessas críticas ao sistema farisaico que queria se justificar. Então, para resumir, qual era o problema dessa doutrina? Não eram as cercas que eles colocaram, mas sim que eles estavam dizendo que o homem não era mais salvo pela misericórdia do Eterno. O homem não iria herdar o reino vindouro, o Olam Rabá, que é chamado em hebraico, não mais porque o Eterno deu isso gratuitamente ao homem. Ou seja, quando o Eterno chegou para Abraão e disse: olha, de ti serão benditas todas as nações da terra, Abraão ainda estava no meio do paganismo. O Abraão ainda não estava em obediência ao Eterno, mas Abraão recebeu a promessa gratuitamente, e depois Abraão começou a guardar os mandamentos do Eterno. Quando o Eterno deu ao povo que eles herdariam essa terra que mana leite e mel, ele deu gratuitamente. O povo não precisou fazer nada para que o Eterno desse essa promessa. Mas depois que o Eterno deu a promessa, ele deu as condições para que o povo herdasse essa terra prometida, que seria a guarda de mandamento. Então o que é que os rabinos começaram a dizer? Que Moisés recebeu, além para dar credibilidade à sua palavra, para eles criarem esses mandamentos orais, eles começaram a dizer que Moisés, quando recebeu a Torá escrita, ele também recebeu uma Torá oral, que era a interpretação da Torá. Então, eles começaram a criar vários mandamentos e mandamentos e mandamentos com esse pressuposto, dizendo que Moisés recebeu uma Torá oral de interpretação e que eles agora estavam com essa tradição dos anciões de passar essa Torá oral. E fazendo isso, eles estavam começando a transgredir a Torá do Eterno, dando o mesmo peso de igualdade, esses mandamentos de homens, aos mandamentos da Torá do Eterno. Então, eles fazendo isso, eles começaram a transgredir aos mandamentos da Torá, transgredir a palavra de Deus para poder fazer melhor ainda, segundo eles estavam criando mandamentos e dizendo que se o homem cumprisse os mandamentos de homens, o Eterno estaria em dívida com eles, e ele só seria salvo se ele fizesse tanto a guarda dos mandamentos da Torá, quanto a guarda dos mandamentos da lei oral que Moisés recebeu. Então o Messias vem criticar essa doutrina e mostrar que o homem é salvo somente pela misericórdia do Eterno, pelas promessas que o Eterno fez, por acreditar na promessa que o Eterno fez e que o Eterno tem poder para cumpri-la. Então o homem é salvo por causa disso. E depois que ele aceita isso, ele crê na palavra do Eterno e ele começa a guardar os mandamentos. Então nós não somos salvos por guardarmos um sábado, por não comer alimentos impuros, por não nos contaminar com as coisas dos ídolos. Nós não somos salvos porque nós guardamos os mandamentos. Nós somos salvos porque o Eterno é fiel para cumprir a sua promessa. Mas nós guardamos os mandamentos porque nós somos salvos. Então a diferença é essa, que os escribas e fariseus da época não ensinavam isso para os homens. Por isso que ele diz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, quem pratica a Torá, que é o que a gente vai ver posteriormente, que essa verdade aqui é o mesmo sinônimo de luz, é o mesmo sinônimo da palavra do Eterno, que é o mesmo sinônimo do Filho unigênito do Eterno, que é, na verdade, o próprio Eterno. O que o Eterno falou é aquilo que ele é. Então, se alguém é a palavra do Eterno, aquela pessoa está sendo um portador dos atributos divinos do Eterno. Então, tudo é a mesma coisa. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica
a palavra de Deus, a Torá, quem pratica o Messias, vem para a luz, vem para a Torá, a fim de que suas obras, olha, as boas obras, sejam manifestas porque são feitas em Deus. São feitas as obras do Eterno, as boas obras. As obras dos homens eram mais, e as obras do Eterno eram feitas em Deus, são boas. Então, aqui nós vemos a diferença. E para nós embasarmos mais ainda o que eu estou dizendo, em João capítulo 7, se eu não me engano, verso 37, diz o seguinte, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui, 19. Não vos deu Moisés a lei, ele dizendo para os fariseus, ó, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Então, o que é que o Messias está dizendo? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. O que é que o Messias está dizendo? Que ele pratica a palavra de Deus, a palavra do Eterno. E ele está dizendo, se alguém conhece a palavra do Eterno, conhecerá que ela é do Eterno, ou se ele estava falando dele mesmo. Quem fala de si busca a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E ele diz, não vos deu Moisés a lei, nenhum de vós observa a lei. Então ele está dizendo que aqueles escribas estavam tão sufocados nos seus mandamentos de homens, que eles não estavam mais observando a lei de Moisés, a Torá do Eterno. Então, irmãos, nós vamos, para terminar, nós vamos ver aqui o livro de Deuteronômio, para ver como é que o povo deveria ser luz para as nações. Veja se o povo fosse obediente à Torá, se eles não seriam luz para as nações. Todo mundo olharia para aquele povo e diria que aquele povo realmente era filho do Eterno. Porque diz, e será que, se ouvires a voz do Eterno, teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Eterno teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja qual era a condicionante para ser exaltado. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, ouvirdes a palavra do Senhor teu Deus, ouvirdes a Yeshua, o Salvador que deu sua vida para nos salvar, o Messias de Israel. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das vacas das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Eterno mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a mão. Te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Eterno te confiará para si como um povo santo, como te tem jurado. Quando guardardes o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Veja qual é a condicionante que o Eterno fala tanto, repete várias vezes. E todos os povos da terra, veja que é ser luz para os povos, que é invocado sobre ti o nome do Senhor, terão temor de ti. Ou seja, a dispersão, quando o povo for disperso, que foi invocado o nome do Eterno, e eles verem aquele povo que guarda os mandamentos do Eterno, eles terão temor do povo do Eterno. E o Eterno te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu soldo, sobre a terra que o Eterno te jurou dar a teus pais. O Eterno te abrirá o bom tesouro, o céu para dar chuva ao tempo certo, para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Eterno te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo. Se obedecerdes aos mandamentos do Eterno, que hoje te ordeno, não é que daria posteriormente, para o guardar e cumprir, então desviarás e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno,
nem para a direita nem para a esquerda. Isso é ser uma luz sem sombra de variação, porque o Eterno deu aqueles mandamentos, não precisaria dar outros, andando após outros deuses e servires. Então, aqui é o que o Eterno disse do que é ser luz. E por que eu digo isso? No próprio Deuteronômio capítulo 4, Moisés, quando estava começando a dar a repetição dos mandamentos, veja o que o Eterno falou. Ele diz o seguinte, ó: guardai-os, pois, e cumpri-os. Ele diz no 5: vedes o que tenho ensinado os estatutos e juízos, como me mandou o Eterno, meu Elohim, para que assim façais no meio da terra ao qual ides herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. E ouvirão todos esses estatutos e dirão: este é o grande povo, é sábia a nação e entendida. Veja o que é ser luz para as nações. O povo estava em trevas, aquelas nações em trevas, ao verem o povo do Eterno recebendo tantas bênçãos e promessas e todo aquele galardão, o que é que o povo, ao ver aquele povo cumprindo os mandamentos, o que é que eles diriam? Perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida, pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Eterno nosso Elohim todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízes tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Então, por que mudou? Por que o Eterno mudou? A palavra diz lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, que o Eterno não fará nada sem antes avisar os seus profetas. E não existe nenhuma profecia a qual o Messias, quando viesse, iria mudar a Torá. Não existe isso. Certo? Então, muitos vão dizer: isso era para o povo antigo, porque Jesus e Yeshua não estavam lá. Mas isso aí eu não creio assim, eu não vejo assim. Eu vejo como Só um instante. Eu vejo como o Messias, se o Messias não isso aí não era o que o Eterno estava falando, não era para nós hoje, então ele mudou. Ele tinha mandamentos para um determinado povo, para outro já tem outro. Então o Eterno não está agindo com equidade. Não tá agindo de uma forma correta. E até a própria Escritura, no Novo Testamento, fala que essa alegação é falaciosa e mentirosa. Porque veja o que Paulo vai dizer aqui para nós. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais tiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram da mesma comida espiritual. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Messias. Opa! Como é que eles estavam bebendo da graça, da pedra espiritual, do Messias de Israel, se eles estavam lá no deserto recebendo a Torá, recebendo a lei do Eterno? Veja que coisa interessante. E essa pedra, que é o Messias, se nós substituirmos, sabemos hoje que o Messias era a Torá do Eterno, a luz do Eterno, o caminho do Eterno, a verdade do Eterno. Se nós entendemos isso, nós podemos traduzir o seguinte: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era a palavra. Era o Messias de Israel, a Torá viva feita em carne. Mas o Eterno não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Quem foram os prostrados no deserto? Não foram os desobedientes à Torá? Então, irmãos, posteriormente nós faremos outros estudos, desvendando mais alguns códigos da Bíblia. Eu espero que vocês entrem conosco nessa viagem e que nós possamos compreender cada palavra dita nas Escrituras, para que nós possamos entender que o Eterno não muda. O Eterno que falou uma coisa, ele há de cumprir.
E ele não disse nada para que minta ou se arrependa, como está lá em Números capítulo 23, versículo 18, se eu não me engano, que até Balaão sabia que o Eterno não é menino para que minta, nem homem para que se arrependa. Então, irmãos, orem por esse trabalho, que nós possamos ter vários estudos edificantes para compreender cada ponto das Escrituras, para que nós possamos chegar a um pleno entendimento da vontade do Eterno. Eu peço aos irmãos que compartilhem esses vídeos, porque eu tenho notado que a gente tinha uma quantidade, apesar de eu ter, 70 e poucas pessoas, são poucas pessoas, são muitas pessoas, né? Tem para a gente estar levando estudo, mas são para o nível de um YouTube que tem, para pessoas que trazem contexto que não tem nada a ver, que não edificam, que não trazem nada, tem milhões e milhões de acessos. Para a gente que traz um estudo, um conteúdo das Escrituras, deveria ter uma visualização maior. Então a gente pede para que os irmãos que estejam escutando esse vídeo se inscrevam no canal, deixem o seu like e, se possível, compartilhem esse vídeo. Não só esse, mas como os outros temas da série, como outros vídeos que nós temos aqui, para que possam chegar a mais pessoas e elas sejam edificadas também. Shalom, meus irmãos. Que o Eterno vos abençoe.